Olá, bem-vindo ao canal Excels. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 17 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, os capítulos 17, 18, 19 e 20. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente tenha uma boa compreensão da leitura. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Êxodo capítulo 17. O rochedo de Horebe. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: Que farei a este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isto fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar de Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós? Vitória sobre Amaleque. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia. Mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por debaixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, e dize a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Capítulo 18. Visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés,
soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez escapar a espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus, e mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel, todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. Descentralização da autoridade de Moisés. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrará o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e de toda esta gente que voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes
e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Capítulo 19. A aliança no Sinai. Oferta da aliança. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó. Eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirá aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque, depois de amanhã, o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixarás ao redor limites ao povo e lhe dirás: Guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida, disse-lhes: Estai prontos para depois de amanhã. Não vos aproximeis de mulher alguma. Manifestação divina. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira.
Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós nolo ordenastes expressamente, dizendo: fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce, subirás em seguida com Araão, porém não ultrapassem os limites os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe. Os 10 Mandamentos, capítulo 20. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de seus muros, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para o seu temor sempre presente em vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. Código da Aliança. Lei acerca dos altares. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirá aos israelitas: Vistes que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerá teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que não se descubra a tua nudez. Palavra do Senhor, graças a Deus.